parágrafos. Claro que elas têm detalhes ali que preenchem. As duas fundamentais são renovação da igreja e nova evangelização. Essa temática da renovação da igreja, para alguns, às vezes, isso causa um pouco de espanto a gente falar disso. Primeiro, está no texto. Não é que eu estou pondo na boca do Papa palavras que ele não tem dito. E também durante o concílio Vaticano II, muito se discutiu sobre esse tema. Sobretudo na segunda sessão do concílio, foi um dos temas aos quais mais discursos dos bispos presentes ao concílio voltou. E o documento sobre a igreja, Lumen Gentium, do concílio, no número 8, recolhe uma reflexão belíssima sobre isso. Quando diz que a igreja, formada por santos e pecadores, existindo como uma realidade que vem de Deus, mas que é formada também por nós e está presente nesse mundo, ela precisa, a partir desta santidade que vem de Deus, se renovar continuamente nos seus aspectos humanos, estruturais. Essa renovação, cuja expressão privilegiada é conversão. Primeira e mais fundamental renovação na igreja é a conversão permanente dos seus membros. Evidente que a igreja precisa também de renovações estruturais. Claro, todos nós vivemos em paróquias, sabemos como tem organismos novos nas paróquias que conferem grande eficácia à ação evangelizadora, como, por exemplo, o Conselho Paroquial de Pastoral, o Conselho de Assuntos Econômicos. Na Diocese também tem esses dois conselhos a seu determinado nível. Em termos de Brasil, temos a CNBB. Surgiu um pouco antes do concílio, é verdade, a CNBB. 10 anos antes do concílio. Em outubro deste ano, outubro não. Quanto foi? 60 anos? Da primeira Assembleia, outubro. Primeira Assembleia Geral da CNBB. Já vai fazer 60 anos. Foi em Belém do Pará, durante um congresso eucarístico nacional. Então, esses organismos novos são mudanças também na estrutura da igreja. Porém, se a gente acentua só isso quando a gente fala da renovação da igreja, mudanças estruturais, na verdade a gente termina não mudando nada. Que adianta mudar as estruturas se não houver verdadeira conversão do coração? Mudaria alguma coisa? Talvez uma ou outra coisinha, mas que duração de efeito teria? Então, quando se fala de renovação da igreja, fundamentalmente se está fazendo apelo a isso, a questão da presença do pecado na igreja. Também na Alemanha, o Papa usou aquela outra expressão chocante que é preciso desmundanizar a igreja. A igreja não pode se mundanizar, não pode assumir a ótica deste mundo, que é fundamentalmente uma ótica de poder, de força. A igreja tem que continuamente se desmundanizar. Estar presente no mundo, sem assimilar as estruturas que afastam o mundo de Deus. Primeira coisa, quando se fala de renovação da igreja, é isso. A noção do pecado e a necessidade de conversão. E depois também, claro, a adequação das estruturas. Precisa também disso a seu tempo. Por quê? A primeira coisa que o Papa fala aí, no número 6, é do testemunho prestado pela vida dos crentes. É através da vida dos crentes que brilha no mundo a palavra da verdade que nosso Senhor Jesus nos deixou. A finalidade da renovação da igreja é, portanto, o testemunho da vida dos que creem. Quando nosso Senhor, Ele mesmo, andava neste mundo pregando o Evangelho, aquilo que Ele falava tinha um correspondente exato na sua pessoa e nas suas ações. Então a coerência do Evangelho se percebia entre suas palavras e entre suas ações. Ao ponto de ter um grande teólogo do início da igreja, chamado Orígenes, falar que
O conteúdo fundamental do anúncio de Jesus é o reino de Deus. E o reino de Deus é Ele mesmo. Auto Basileia, dizia ele. Jesus é Ele mesmo o reino de Deus. A pessoa de Jesus. Transparecendo em suas ações e palavras. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Nosso Senhor, onde é que as pessoas podem ver isso? Essa equivalência da palavra? Na igreja? Em nós? Onde é que vão buscar concretamente aquilo que no Evangelho é anunciado? Em nós, em nossas pessoas, em nossas comunidades, na igreja. Então, por isso, o apelo ao testemunho é fundamental. Evangelho anunciado sem o testemunho da conversão permanente, da purificação permanente do coração, do serviço, sem isso, o Evangelho apenas ressoa. E aí o Papa aprofunda um pouco o tema da conversão. E aí ele tem uma frase muito bonita, onde ele diz o seguinte: quando o Evangelho é realmente acolhido com fé, ele se transforma num princípio de vida nova, que plasma toda a existência humana, segundo a novidade radical da ressurreição. Plasma toda a vida humana. Configura a vida humana na sua inteireza. A segunda finalidade, intimamente ligada com a primeira, é a nova evangelização. Uma igreja que se renova para quê? Para cumprir a missão que lhe deu o Nosso Senhor. Se renova para continuar evangelizando. Crer e evangelizar não são dois atos que se separem, mas um se prolonga no outro. A fé verdadeira se manifesta no testemunho e na pregação. Uma nova evangelização, que é não uma preocupação estatística e numérica. O próprio Joseph Ratzinger, muitas vezes como teólogo, bispo, cardeal, voltou a esse assunto. Não se trata de querermos de novo uma igreja de maiorias. Não se trata de fazer uma restauração da igreja das massas. Se trata de investirmos na qualidade. Sem desprezar a quantidade, evidentemente. O Evangelho é dirigido a todos. É universal desde a sua origem. Mateus 28 é muito claro. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Se 100% da humanidade estiver convertida a Deus, é o máximo do nosso ideal. Porém, não é pela quantidade que se mede a ação eclesial, mas pela qualidade do ato de fé. Então, essa nova evangelização é um anúncio feito ao mundo, a todos os que de boa vontade quiserem acolher o Evangelho. E ela é chamada de nova, não porque seja um outro conteúdo, um outro Evangelho. Então, Carlos mencionou também, São Paulo disse que ele anunciava Jesus crucificado. E para os Gálatas ele acrescentou dizendo: se alguém vos anunciar um outro Evangelho diferente desse, ainda que seja um anjo, seja anátema, seja excomungado. Só há esse Evangelho. Então a nova evangelização não pode ser buscada na novidade do conteúdo. E para ser radical, nem mesmo, primeiramente, nos métodos, mas na qualidade do testemunho. E aí sim, a partir da qualidade do testemunho, a busca de novos meios para que a palavra seja anunciada de modo a que possa ser compreendida. Na Verbum Domini, Papa Bento XVI afirma: tempos de transformações tão drásticas como o nosso exigem novas formas para que a palavra seja anunciada de modo credível. Então as novas formas entram aí como resultado da busca dos cristãos para testemunharem de modo credível. Conversão, testemunho e aí sim novas formas que vão sendo encontradas. Nesse número, o Santo Padre volta àquela temática de que o ser humano do mundo, dos nossos tempos, do mundo de hoje, tem no seu coração os mesmos anseios que os de todos os outros tempos e, portanto, estão preparados para ouvir o Evangelho. É preciso que o anúncio quebre a indiferença inicial.
E uma vez quebrada essa indiferença inicial, encontrará, por trás dessa aparente indiferença, as mesmas grandes perguntas às quais responde o Evangelho. Concluindo essas duas finalidades, unindo-as entre si, o Santo Padre diz o seguinte: por conseguinte, só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida, senão abandonar-se progressivamente nas mãos de um amor que se experimenta cada vez maior, porque tem em Deus a sua origem. Crendo que se cresce na fé, e evangelizando que a igreja se renova. E aí ele indica então as ações fundamentais, os números 8 e 9. 4 verbos. Como complemento desses verbos é sempre a questão da fé. Então, vamos lá, quais são os verbos? Refletir, conversar, celebrar e testemunhar. A fé. Na frente a gente tem que pôr a fé. O ano da fé quer ser uma oportunidade, então, primeiro para se refletir sobre o que significa a fé. O número 10, ele vai voltar a isso, então eu me restringo aqui. Um percurso de reflexão. Fazermos tomar consciência, pensar o que significa a fé na minha vida e na vida da igreja. Propor explicitamente essa reflexão. Com seres humanos, tudo começa por aí. Com seres humanos não se impõem as coisas, sobretudo as coisas da fé. A fé como um ato livre, ela exige também o conhecimento, exige a reflexão. Sem isso, é aquilo que se chamou de fideísmo, uma coisa sem fundamentação, sem explicação, quase que algo imposto. Não é da natureza da verdadeira fé. É necessária esta reflexão. E todos precisamos delas. Bispos, padres, religiosos, leigos, todos temos que nos pôr essa questão para refletir. Depois, confessar a fé. Uma vez que eu admito que eu sou, ou quero ser uma pessoa de fé, eu tenho a fé por princípio de vida, eu preciso confessar essa fé. Confessar nem sempre é falar explicitamente. Também, mas não só. A confissão de fé é mais ampla do que apenas a dos lábios. A dos lábios tem sentido quando é coerente com a vida que busca a fé. Essa confissão de fé é a coragem de propor, a coragem de falar aquilo que norteia a minha própria existência, aquilo que orienta a minha própria existência. E essa fé refletida e confessada precisa também ser celebrada. Uma vez mais, o Papa aponta a centralidade da celebração da Eucaristia como ambiente natural em que a fé é confessada comunitariamente e celebrada. Redescobrir no encontro com Nosso Senhor, na celebração, por meio da palavra e por meio da Eucaristia, como o alimento fundamental da fé e a ocasião em que a fé é também, ao mesmo tempo, manifesta. Ao celebrar, fazemos esse duplo processo de alimentar a fé e manifestar a fé. Alimentar para que cresça e manifestar para que se efetive, para que seja real em minha existência. Redescobrir a liturgia como ambiente de fé é também um grande desafio esse. Já houve um ano eucarístico, tivemos grandes documentos eucarísticos recentes, tanto do Papa João Paulo II, quanto do Papa Bento XVI. A atenção da Igreja já foi chamada para isso, mas nós, sobretudo no Brasil, que somos tão espontâneos, efusivos, entusiasmados, corremos o risco de fazer das nossas celebrações um grande acontecimento de alegria pela presença de Deus, mas com a qualidade orante, contemplativa, um pouco empobrecida. Observem as liturgias que o Papa Bento XVI preside, como depois da homilia ele dá um amplo espaço de silêncio, como depois da comunhão, nenhum canto, mas novamente um novo amplo espaço de silêncio, para que cada um encontre possibilidade de orar pessoalmente
com a comunidade que é a igreja. Redescobrir a celebração como esse ambiente onde a fé cresce. E por fim, o grande tema do testemunho. Testemunhar a fé. Esse assunto do testemunho vai voltar a seguir, então eu não acentuo tanto. Aí, para concluir, o Papa fala da importância do credo. Ele dedica todo um parágrafo para falar do credo. O símbolo da fé, também assim chamado, surgiu na igreja, sobretudo em ambiente e contexto litúrgico da celebração do batismo. Depois de ter feito um percurso de preparação catecumenal, no momento final, o último momento, antes de receber o sacramento do batismo, cada catecúmeno era interrogado 3 vezes sobre a fé. Crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a partir dessa tríplice pergunta, as igrejas, sejam dioceses ou grupos de dioceses, foram formulando, ao lado do crer em Deus Pai, alguns elementos que identificam bíblicos, que identificam essa fé em Deus Pai. Elementos que identificam a fé em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Os concílios ecumênicos têm um papel muito importante nesse aprofundamento, nessa explicitação. O mais amplo dos credos destinados ao uso litúrgico é o que se chama niceno-constantinopolitano. Foi proposto no Concílio de Nicéia e reformulado em alguns dos seus aspectos no Concílio de Constantinopla. Por isso, niceno-constantinopolitano. Aqui no Brasil nós temos a tradição de usar mais o chamado símbolo apostólico, que inclusive é um pouco mais antigo que o niceno-constantinopolitano. É um pouco mais antigo que aquele. Na Europa, em geral, se usa mais o niceno-constantinopolitano. Ele é uma espécie de resumo dos elementos fundamentais da fé. A partir de cada um dos artigos, se tem acesso ao conjunto total, ao conteúdo total da fé da igreja. Então, o símbolo, o credo, é o resumo da fé cristã. E o catecismo é a explicação do credo, fundamentalmente, com alguns outros elementos. O Papa chama a atenção, então, para redescobrirmos a importância do credo. Ele cita uma frase belíssima de Santo Agostinho, onde diz o seguinte: o símbolo do santo mistério da fé, que recebestes todos juntos e que hoje proferistes um a um, reúne as palavras sobre as quais está edificada com solidez a fé da Igreja, nossa mãe, apoiada no alicerce seguro que é Cristo Senhor. Fé da Igreja apoiada no alicerce de Cristo. E vós recebeste-o e proferiste-o, mas deveis tê-lo sempre presente, na mente e no coração. Deveis repeti-lo nos vossos leitos, pensar nele nas praças, e não o esquecer durante as refeições. E mesmo quando o corpo dorme, o vosso coração continue de vigília por ele. É uma paráfrase que Santo Agostinho está fazendo ao texto do Deuteronômio, que resume a fé israelita. O Shema israelita, que o judeu deveria repetir várias vezes ao longo do dia. Santo Agostinho diz: no lugar do Shema está para nós o credo. É nesse sentido que a nota que a Congregação para a Doutrina e o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização elaboraram, com indicações pastorais para o ano da fé, sugere que cada cristão, ao longo do ano da fé, cada dia faça a profissão de fé. Cada dia, como oração. É solicitado isso. O Papa não chega a pedir isso diretamente, mas ele sugere indiretamente isso aqui. A CNBB publicou um cartãozinho muito bonito com a imagem daquele Cristo Pantocrato, na Diocese de Chifalu, um cartãozinho com o credo niceno-constantinopolitano no verso. Até esses dias teve uma diocese que pediu 70 mil exemplares para fazer a distribuição para o povo, para incentivar justamente
Aqui está uma das coisas concretas que a gente pode pessoalmente fazer. Agora vem então o número 10, que é aquele número que é o coração teológico deste documento. As duas imagens bíblicas que eu falei, o coração e a boca, estão citados num trecho que o Papa referencia de Romanos 10, 10. Acredita-se com o coração e com a boca faz-se a profissão de fé. Os 4 elementos que se combinam aí nesse número 10 são esses aí. A fé como um ato e também os conteúdos da fé. A fé na sua dimensão pessoal e na sua dimensão comunitária. Esses 4 elementos se combinam entre si numa unidade profunda, muito profunda. Para começar a aprofundar isso aí, o Papa cita o exemplo de Lídia, que tendo ouvido a pregação que Paulo fazia, os Atos dos Apóstolos 16, 14 diz, o Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Aquilo que Paulo ia falando sobre Jesus ia entrando nos ouvidos, penetrando a mente de Lídia. Ela podia ir entendendo as forças da mente dela. Mas para que aquilo descesse no coração e se transformasse num desejo de viver com aquele que estava sendo anunciado por Paulo, esse processo de descer ao coração e mover a vontade é algo que Deus realiza. É dom do Espírito. É o aspecto pneumatológico, espiritual da fé. Se não houvesse essa unção interior do Espírito, aquilo que se fala sobre Jesus Cristo não ia fazer sentido para quem ouve. Como um exemplo, um amigo meu, os pais são ministros extraordinários da comunhão, são descendentes de japoneses, e o rapaz foi ao Japão passar uma temporada e trabalhar. Chegou o tempo do Natal, o Japão inteiro se enfeita, mais até do que os Estados Unidos, comercialmente, para o Natal. Alguns que já passaram por lá estão confirmando, ouviram fotos, enfim. E ele, partindo daquilo, das vitrines, começou a falar com um colega de trabalho japonês sobre Jesus. Começou a contar sobre Jesus, a história de Jesus. Quando chegou na parte da morte de Jesus, o rapaz perguntou a ele assim: o que ele ganhou com isso? Ele era louco? Como é que faz isso? Morrer com os outros. E daí se acabou tudo. Não tem sentido. Você me desculpa, essa história começou bem, mas terminou muito mal. E ficou por isso mesmo. Não conseguiu ultrapassar a mentalidade do lucro, do consumo, do que ganhou com isso. Não conseguiu ultrapassar. Não conseguiu dar esse passo. Se nós, ouvindo o Evangelho de Nosso Senhor, sentimos no coração atração por Ele, é sinal de que está havendo alguma coisa dentro do coração, da parte de Deus. E nós estamos deixando Deus agir, para que a gente se sinta atraído, não apenas para admirar Jesus, mas para querer viver com Ele, para ser companheiro dEle, para ser amigo dEle, inclusive assumindo a dureza da vida dEle, o desafio da vida dEle. A cruz é o sinal do cristão. O documento do concílio, que define diretamente a fé, Dei Verbo, no número 5, define a fé, depois de ter apresentado, no número 2 até o 4, uma espécie de panorama histórico da revelação. Como é que, começando com a criação, Deus foi se manifestando, se dando a conhecer nas várias etapas, até que Nosso Senhor tem a plenitude da revelação, a mediador e plenitude da revelação. E aí, no número 5 diz assim: a esse Deus que assim se revela, deve-se a obediência da fé, por meio da qual o ser humano se entrega totalmente a Deus e lhe presta o obséquio pleno do intelecto e da vontade. Assim é definida a fé, como uma entrega a Deus inteira, da inteligência e da vontade. Medida altíssima. Por isso o texto continua: para que se preste essa obediência. O Espírito move o coração,
dando a todos suavidade no consentir e crer. Previamente, o Espírito move o coração e ao longo do Evangelho vai movendo o coração. E o texto da Deverbo número 5 vai ainda mais longe e diz: para que esta fé se frutifique e se aprofunde, o mesmo Espírito confere seus dons aos que creem. Então, o Espírito prepara para a fé, dando suavidade para consentir e crer, e aprofunda a fé por meio de seus dons. É todo esse processo interior da fé que é posto em ação com o anúncio do Evangelho. Cristo e o Espírito, o Evangelho e a ação interior no coração, para compreendermos o mistério de Deus. Nas aulas de pneumatologia, Dom Beni se dedicava longamente a isso, citando inclusive Yves Congar, que falava do Espírito e do Verbo como as duas mãos com que o Pai toca esse mundo e nas pessoas para atrair a si. Esse processo, então, se define como o ato da fé, o ato por meio do qual o ser humano se entrega totalmente a Deus. Para esta fé, que por meio deste ato pessoal passa a ser o centro de minha vida, não é inventada por mim. É a fé da Igreja que me é anunciada. Da Igreja que, pela sucessão apostólica, está ligada diretamente ao anúncio feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo dessa grande tradição, a Escritura é o documento normativo dessa fé. O magistério é o orientador do processo do entendimento e da aplicação da Escritura na vida da Igreja. E é em comunhão com todas essas gerações de crentes, guiadas pela palavra e pelo magistério, que nós estamos ligados à própria experiência apostólica de ter recebido o Evangelho dos lábios do próprio Jesus Cristo. Então, essa fé que eu apoio como princípio de minha vida é a fé da Igreja, não só da Igreja de hoje, mas da Igreja desde as suas origens. A fé me põe na comunhão que é a Igreja, a comunhão dos santos, comunhão hoje sincrônica, a Igreja de todas as partes do mundo, e diacrônica ao longo de todos os tempos, até as suas origens e até o fim dos tempos, e até a glória da Igreja triunfante. Não há invenção de fé. Um ato pessoal é uma experiência, mas uma experiência que não inventa conteúdos, mas que acolhe os conteúdos que são transmitidos na experiência eclesial. Então, a fé, enquanto ato pessoal, equivale aos conteúdos eclesiais. Assim, os quatro elementos se unem de modo indissociável. O Papa tem algumas afirmações, por exemplo, o primeiro sujeito da fé é a Igreja. É na fé da comunidade cristã que cada um recebe o batismo, sinal eficaz da sua entrada no povo de crentes para obter a salvação. Continuo explicando isso, eu não vou me deter ali, são vários elementos. Na perspectiva de nova evangelização, na perspectiva pastoral do ano da fé, o que é que a gente poderia dizer sobre isso? Faço apenas algumas observações para a reflexão e para a discussão de vocês. Em nível pessoal, o aspecto pessoal da fé, os nossos tempos exigem isso de maneira muito profunda. Ninguém vai nortear sua vida por algo que não seja claro, que não seja explícito, que não seja proposto claramente. Então, uma das grandes tarefas da nova evangelização é cultivar profundamente o aspecto pessoal da fé. Tem um documento do Concílio, Dignitatis Humanae, que fala sobre a liberdade religiosa, e começa refletindo justamente sobre isso. A religião verdadeira, como é um ato da pessoa inteira, envolve a vida da pessoa inteira, só pode ser livre. A verdade não pode ser imposta, a não ser com sua própria força, a força que a verdade mesma tem. O Papa Bento XVI, no grande discurso de Ratisbona, por um pequeno detalhe
passou a ser considerado um discurso maldito por muitos, e alguns ainda citam como um fracasso do pontificado dele, porque sim, depois com os muçulmanos. Eu acho que eu sou bobo, porque eu continuo achando que é um dos pontos altos do pontificado dele, apesar daquilo ali. A beleza daquele discurso, gente, quando ele diz: nenhuma força é legítima para impor a fé. Se queremos comunicar a fé, temos que prestar atenção à razão humana. Temos que falar à razão. E a partir